Pessoas atraentes são bem mais sucedidas e a própria ciência garante. É um título bem polêmico, mas fica aqui que eu vou te mostrar que você tem sex appeal, magnetismo e beleza suficiente para mudar qualquer jogo. Porque convenhamos, aparência vem antes de competência. Renata, como assim? Pelo amor de Deus! Eu sei que você é inteligente. Eu sei que você entende muito bem do que você faz. Eu sei que você quer expor isso para o mundo. Mas acredite, os gestos não verbais e o visual, ele fala muito mais do que qualquer palavra. Eu não sei se você já percebeu que algumas pessoas, elas nem entendem tanto assim de um determinado assunto, ou elas nem falam tão bem assim, mas exatamente por ser bonita, ou por ter alguns gestos sutis, é como se você ficasse quase que hipnotizado com o conteúdo dessa pessoa. E por que isso acontece? Tá aqui, ó. Eu te explico. Ao longo da vida, nós mulheres, a gente foi poldada pela sociedade. Nós nascemos com esse magnetismo, com esse carisma dentro de todas nós mulheres. Esse sex appeal, ele tá literalmente dentro das nossas raízes. Isso veio com nós mulheres. Só que ao longo da nossa vida, esse sex appeal, esse magnetismo, ele foi poldado. Poldado pela sociedade, poldado pela ambiência, poldado pelos teus pais. Eu, por exemplo, eu sempre fui uma criança que eu era muito espiritada. E eu gostava de dançar, de cantar. E eu queria ser tudo. Eu falava que eu ia ser cantora, que eu ia ser bailarina, que eu ia ser atriz, que eu ia ser modelo. Por quê? Porque esse sex appeal, esse magnetismo, ele aflorava dentro de mim, ele gritava dentro de mim. Só que a sociedade começou a me poldar. Essa menina é amostrada demais, é exibida demais, fala demais. E eu fui começando a ouvir aquilo e fui começando a me encolher para caber no molde que as pessoas estavam me colocando. Então eu não falava tanto, porque se eu falasse muito, eu era amostrada. Se eu dançasse, eu era exibida. Se eu gesticulasse muito, eu não sabia ter jeito. Fecha as pernas, fala baixo. E a gente foi tão poldada ao longo da nossa vida, foram anos ouvindo esses tipos de correção, que você cresceu quase que saindo da sua essência. Mas se você voltar na tua história, lembra daquela criança que você era lá atrás. Se você puxar aquela criança, você vai perceber que aquela criança, ela tinha um magnetismo. Que aquela criança, mesmo sem perceber, ela tinha isso dentro dela, essa coisinha que aflorava. Só que isso foi poldado. Mas ele tá dentro de você, ele não desapareceu. Renata, e como recuperar? Como que eu literalmente recupero a minha autoestima? Porque eu posso te dizer que é literalmente recuperar a autoestima. A primeira coisa é que você precisa ser uma mulher confiante. E por que isso é tão importante? Porque, presta atenção, se você hoje tá no digital e o meu conteúdo ele é voltado para pessoas que estão trabalhando com a internet, você já entendeu que a atenção é a moeda mais cara? E se você não conseguir chamar a atenção nos 3 primeiros segundos, você é esquecido. Por mais que você seja muito bom no que você faz, por mais que você tenha uma excelente dicção, por mais que você tenha uma excelente entrega, por mais que você tenha um excelente produto, se você não souber se vender para o outro, ele não compra de você. E como você se vende para o outro? Primeira coisa, você precisa ter autoconfiança. E como adquirir autoconfiança? Buscando conhecimento sobre você mesmo. Quanto mais você se conhece, mais você confia em você mesmo. Presta atenção, autoconfiança. Confiança em si próprio. Nós não confiamos no que é desconhecido.
Você confia no que é conhecido. E se você não tem a autoconfiança, ou seja, se você não confia em você mesmo, é porque você não se conhece. Você entendeu? É porque você não se conhece. E para você se conhecer, você precisa buscar o autoconhecimento. Saber que tipo de coisas você gosta, que tipo de coisas faz os seus olhos brilhar, que tipo de coisa você não gosta, que tipo de coisa você admite, que tipo de coisa você não admite. Inclusive, um dos exercícios mais poderosos que eu já fiz na minha vida, inclusive eu te aconselho a fazer, é pegar um papel em branco, e de um lado da folha você vai listar de A a Z todos os seus defeitos. E do outro lado da folha você vai listar de A a Z todas as suas qualidades. E por que isso é importante? Porque quando você começar a fazer esse exercício, você vai perceber que tem coisas que você sabe que tá ali, mas você ainda não se permitiu enxergar. E tem coisas que as pessoas colocaram ali, mas que na verdade não faz parte de quem você é. Só que a vida inteira falaram que você é desajeitada. A vida inteira falaram que você derruba as coisas, que você é desastrada. E você tomou aquilo para si como verdade. Só que quando você para olhar para si mesma, para se conhecer, você fala: eu sou tão delicada, que foi o que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa tão delicada, como que eu posso ser uma pessoa destrambelhada? E a vida inteira eu escutei: essa menina é desajeitada, essa menina é destrambelhada. Por quê? Porque eu tinha TDAH, tenho até hoje, mas hoje está tratado. E naquela época, TDAH era uma coisa que ninguém conhecia. E eu era uma criança que não conseguia acompanhar o aprendizado como as outras crianças. E automaticamente o meu TDAH ele me fazia me desligar algumas vezes, derrubar algumas coisas. Só que de tanto escutar isso, ao longo da minha vida, quando eu fui crescendo, eu fui replicando essas coisas. Até que um dado momento, eu namorei um rapaz e ele falou assim pra mim: mas por que você derrubou isso? Eu falei: eu derrubo tudo. Ele: imagina, você é uma das pessoas mais delicadas que eu já conheci na minha vida. Depois daquele comentário, por mais que foi um comentário simples, mas pra mim foi como se alguém tivesse finalmente aberto os meus olhos de quem eu sou. Aquilo ficou reverberando na minha cabeça. Como que eu posso derrubar as coisas se eu sou uma pessoa tão delicada? Eu realmente sou uma pessoa muito delicada. E aí eu fui entender que foi um programa que foi instalado no meu inconsciente de que eu era essa pessoa desastrada, destrambelhada, e automaticamente eu replicava isso, porque o nosso inconsciente ele tenta replicar aquilo que nós acreditamos como verdade. E o que eu fiz? Eu comecei a mudar, inclusive a forma como eu falava comigo mesma. E aí, sempre, eu comecei a olhar para as coisas, para os objetos que eu derrubava ou acontecia como: poxa, aconteceu. Caiu, tá tudo bem. Acontece, é normal, acontece. E eu fui começando a reprogramar isso em mim mesma. Todas as vezes que eu quebrava alguma coisa, que eu derrubava alguma coisa, que eu esqueci alguma palavra, eu falava: normal, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco vem. Faz esse teste. Quando você esquecer de alguma coisa, você vai repetir a seguinte frase: daqui a pouquinho eu lembro. Daqui a pouquinho eu lembro. É batata. O teu inconsciente, ele começa a buscar aquela palavra. Mesmo que você tenha mudado de assunto, tenha ido fazer outra coisa, mas o teu inconsciente, ele fica lá procurando aquela palavra. E assim é o teu inconsciente como qualquer outra coisa. E por que eu dei toda essa volta? Porque isso é muito importante. Quando você começar a buscar o autoconhecimento, na hora que você estiver colocando as suas qualidades, os seus defeitos na folha, eu quero que você preste atenção no que realmente é uma verdade para você e se questione as verdades absolutas. Isso realmente é teu ou é o que impuseram para você? Isso é o que você é ou é o que a sociedade falou que você deveria ser? Se questione, porque quando você começar a se questionar, você vai começar a ver: caramba, eu não sou isso, eu sou uma coisa completamente diferente. E aí você começa a se modelar na tua real versão. E quando você está na tua real versão, é como se instantaneamente, eu juro, como se instantaneamente você se tornasse muito mais magnética. Você se tornasse muito mais assim,
confiante, a tua sex appeal, ela aflora. Por quê? Porque você está na tua essência. E quando você não se conhece, quando você tá dentro dos moldes que a sociedade te colocou, você tá outside, você tá fora da sua essência. E quando você tá fora da sua essência, você não consegue ser magnética. Você não consegue, sabe? Você não consegue encantar. Só que isso tá dentro de você e você só vai conseguir desbloquear com o autoconhecimento. Pã! O que isso tem a ver com o meu conteúdo, com o que eu trago para vocês? A maioria das pessoas, elas travam na frente de uma câmera. A maioria das pessoas, elas travam na hora de gravar. Isso tá ligado a muitos fatores. Eu sei que tem alguns fatores envolvidos. Primeiro, falta de familiaridade com a câmera. Segundo, falta de confiança no conteúdo. Terceiro, medo do julgamento do outro e assim por diante. Mas o principal motivo é a autoconfiança. E quando você não tem autoconfiança, você começa a ser uma cópia de outras pessoas. Por quê? Porque você não se acha boa o suficiente para você se mostrar para o mundo. E aí, você olha para o que outras pessoas estão fazendo e você tenta replicar. E quando você tenta replicar o que outras pessoas fazem, você se torna nada mais, nada menos do que uma cópia barata. E aí, quando você é cópia barata, o mercado é muito desleal. E por que o mercado é muito desleal? Porque entenda que existe muitos players por aí fazendo exatamente o que você faz, investindo muito em tráfego. E aí você tá aqui, uma formiguinha, esse é o mercado digital. Essa é você, uma formiguinha, lutando com os grandes players que estão investindo bilhões para aparecer na tua frente. Então você é boa, você é inteligente. Eu sei que você tem uma excelente entrega, só que você precisa embalar isso numa embalagem de presente bonita e entregar para o mundo. Porque olha, fica comigo, você vai fazer sentido, eu te garanto. Se eu pegar e te levar um presente, um bombom, e esse bombom, ele tá aberto, sem nenhuma embalagem, eu te entrego esse bombom, você tem uma percepção sobre esse presente. Se eu pego esse presente e eu compro uma caixinha bem bonita, pego um papelzinho sanfonado, coloco em volta, coloco uns confetes, coloco uma caixinha bonita, um laço, e eu te entrego esse bombom, a tua percepção, ela é completamente diferente. Então tá na hora de você parar de, vestir a roupa de outra pessoa. 2, tá na hora de você parar de pegar a tua embalagem e jogar pro mundo assim e modelar ela, modelar ao teu favor. E como que você modela a tua imagem? Se conhecendo e ajustando o tom da tua voz, o timbre que você fala. A velocidade é extremamente importante. Os gestos. Para de querer pensar e que a tua boca acompanhe o teu raciocínio. Não vai. Por muito tempo, eu fui uma pessoa que eu tinha pensamentos acelerados. Deu uma travada aqui. Pensamentos acelerados. E eu queria falar na mesma rapidez que a minha cabeça pensava. Só que é impossível isso acontecer. E eu entendi que tá tudo bem pausar. Se eu não conseguir raciocinar todas as palavras ainda, eu faço uma pausa estratégica, penso, assimilo o conteúdo e trago ele de uma forma sutil. Isso é insegurança. Por quê? Porque você não quer que o outro saia da tua conversa. Você não quer que o outro tire a atenção dele de você. Então você fica pegando e colocando alguns alguns vícios linguísticos nesses espaços que tem entre as palavras. E aí o que acontece? Batata, fica feio, fica uma coisa bagunçada. Tudo isso compõe quem você é. Então, a primeira coisa que eu estou te falando aqui é da tua comunicação.
A tua comunicação, ela precisa ser uma comunicação limpa. E para que a tua comunicação, ela seja uma comunicação limpa, você precisa se atentar às palavras e não engolir o plural das palavras. Você precisa começar a pensar antes de colocar para fora. Isso vai te ajudar muito a ser uma mulher magnética. A segunda coisa é você prestar atenção nos teus gestos. Eu sou uma pessoa que eu sou muito expressiva. E eu adoro falar com as mãos, é natural. E isso é uma coisa boa, quando você sabe usar as mãos. Só que quando você fica jogando o teu corpo de todas as formas, e você não presta atenção nesses gestos, eles podem parecer agressivos e até mesmo feio para quem está olhando. E mais uma vez, a linguagem não verbal, ela comunica mais que a verbal. De nada adianta você falar um texto magnífico atropelando as palavras. De nada adianta você falar um texto magnífico gesticulando da forma errada. Presta atenção nos sentidos. Você é verbal, você é visual e você é auditiva. A maioria das pessoas é muito mais visual. E se visualmente você não aparece bem para o outro, instantaneamente você perde o teu magnetismo. Ele está muito mais na forma como você fala, na forma como você gesticula, no visual, do que em qualquer outra coisa. Se você ajustar os teus gestos, a tua comunicação, se você ajustar os pequenos detalhes, você vai perceber que automaticamente você magnetiza muito mais. Uma outra coisa que pouquíssimas pessoas falam por aí: menos é mais. Acredite se quiser. Menos maquiagem é mais, menos brilho é mais, menos cor é mais. Tudo que é menos é mais. Tudo que é demais é exagerado. Lembra, você quer transmitir magnetismo. E o magnetismo, ele é transmitido de uma forma instantânea quando você tem essência, autoconfiança e principalmente gestão de quem você é. Gestão do teu corpo, na fala, nos movimentos e por último, no teu conteúdo. Pois é, por último, no teu conteúdo. E às vezes você está se preocupando tanto com o texto, você está se preocupando tanto com a mensagem, e você está deixando de prestar atenção na coisa mais importante, o transmissor da mensagem. Porque basta você se responder. Você ouviria por 1 hora uma pessoa que fala bem, que fala manso, que presta atenção nos gestos, ou você ficaria 1 hora ouvindo uma pessoa que não tem domínio nenhum sobre o próprio corpo. A pessoa que não tem autoconfiança e não tem domínio no próprio corpo, ela literalmente não tem domínio sobre a vida. Então pega esses pequenos ajustes e coloque antes da tua criação de conteúdo. E depois você me conta aqui se realmente não mudou completamente a forma como você traz o conteúdo para a tua audiência. Porque não é sobre o que você fala, é sobre como você fala. Meu nome é Renata Costa, eu falo sobre marketing, mercado digital e vendas principalmente. Eu sou apaixonada por vendas. Se um desses temas te interessa, já me segue aqui nesse vídeo, nesse canal, para o YouTube continuar entregando. Deixa o teu comentário e, claro, me traz aí qual que é a sua principal dúvida com relação à criação de conteúdo, mercado digital e vendas, que são os assuntos que eu mais domino. Coloca aqui nos comentários que nos próximos vídeos eu vou trazer para você. Combinado? Ah, já ia me esquecendo, não deixa de ler Capital Erótico, porque esse livro aqui vai te ajudar bastante. Eu te trouxe um resumo, mas eu te garanto que não chega nem perto disso aqui. Depois me conta o que vocês acharam.